Imagina passar 5 anos, não, mais de 1.800 dias, preso em uma gaiola de bambu no meio da selva. Essa é a história real e assim inacreditável de James Nick Rowe, um boina verde que enfrentou o inferno na Guerra do Vietnã. E essa jornada dele, nossa, ela nos faz questionar tudo que a gente acha que sabe sobre os limites do ser humano. É bizarro pensar nisso, né? 2 anos e meio antes de tudo acontecer, Nick Rowe teve um sonho. Um sonho recorrente que o levou a escrever esse poema. É quase como se ele soubesse, pois a carne é fraca, fraca demais para isso. Mal sabia ele que essas palavras se tornariam de uma forma assustadora a profecia da sua própria história. Então vamos voltar no tempo. Outubro de 1963. O cenário é Ten Phu, um acampamento das forças especiais tão isolado, mas tão isolado no Vietnã, que o próprio Ho chamava de o fim do mundo. E é ali, nesse lugar perdido, que um pesadelo de 5 longos anos está prestes a começar. E esse aqui é o nosso protagonista, o primeiro-tenente James, mais conhecido como Nick Rowe. Um jovem oficial, um boinas verde, sabe? Em 63, ele está lá, no meio do território inimigo, atuando como conselheiro para as tropas locais. Ele era só uma peça num tabuleiro de uma guerra que ninguém entendia direito. Uma guerra que estava prestes a pegar fogo de vez. E para complicar um pouco a história, quem aparece de visita no acampamento? O capitão Humbert Versace, o Rock. Pensa num cara, personalidade forte, magnético, do tipo que não passa despercebido. Sabe aquela pessoa que ou você ama ou você não vai com a cara de jeito nenhum? Esse era o Rock. Não tinha meio termo com ele. Pois é, bastaram alguns dias com o Rock por lá, e uma missão que parecia de rotina em um vilarejo chamado Le Coeur vira um desastre completo. Uma armadilha. A emboscada foi, nossa, brutal, avassaladora. E ali, no meio daquele caos, para Rowe, pro Versace e pro Sargento Pitzer, o mundo como eles conheciam acabou. O inferno de 5 anos estava só começando. E o que veio depois é difícil até de imaginar. Eles foram jogados em gaiolas de bambu, no meio da selva de Umim, um lugar úmido, sufocante. Ali começou uma luta diária. Não era só contra a fome, não era só contra as doenças, era uma luta contra o desespero. Um lugar que ficou conhecido, e com razão, como a Floresta das Sombras. As condições não dá nem para chamar de condições. Eram subhumanas, disenteria que não parava nunca, infecções por fungos que literalmente comiam a pele deles. E como se não bastasse, tinha a parte psicológica, né? Interrogatórios sem fim, a pressão constante e talvez o pior de tudo, o isolamento completo, a solidão esmagadora. É por isso que o livro do Rowe, Os 5 Anos para a Liberdade, tem essa dedicatória tão forte para Rock, para que outros possam saber. Porque o espírito daquele cara, o Rock, ele simplesmente não quebrava. Diante de toda a tortura, ele se tornou uma lenda, sabe? A inspiração que mantinha os outros de pé. 1825 dias. Pensa nesse número, é um tempo absurdo. Agora, tenta imaginar o que é viver assim, dia após dia, vendo seus amigos, seus companheiros morrendo de fome, de doença, de puro abandono. A pergunta que fica é, como é que se mantém a sanidade? De onde se tira esperança depois de tanto tempo? E o preço disso tudo foi altíssimo. O Rock, com aquela teimosia heróica dele, foi executado, simplesmente porque ele se recusou a quebrar. Outros, como o David Ávila, o Ben Wilkes, eles não foram executados, mas foram deixados para morrer. De fome, de doença. É um retrato bem cruel do que eles enfrentaram. E no meio desse caos todo, algo curioso acontecia com o Rowe. Enquanto o corpo dele ia se acabando, a mente dele virou uma fortaleza. Ele começou a lutar uma guerra que ninguém via, silenciosa, invisível, uma batalha de inteligência, de pura força de vontade. A principal arma dele? A mente. Ele criou e se agarrou a uma história de cobertura genial. Ele dizia que era um engenheiro civil, um recruta, que não entendia nada de tática, de política militar. Era o jeito dele de proteger informações cruciais e de frustrar os interrogadores, como o tal do Máfia e o Major Bey, que queriam porque queriam arrancar tudo dele. E é aí que está o grande paradoxo da história dele, sabe? Quanto mais o corpo dele se desfazia, mais emaciado, mais doente ele ficava, mais forte a mente dele parecia se tornar. Uma muralha. É uma transformação impressionante de se pensar. Só que essa farsa não durou para sempre. Depois de anos, o jogo virou.
Chegou uma informação lá dos Estados Unidos para os captores dele, e a verdade veio à tona. Você não é engenheiro. Você é um oficial das Forças Especiais. A história de cobertura desmoronou. A proteção que ele tinha acabou. E a sentença foi clara: execução. Com a morte batendo na porta, não tinha mais o que fazer. Howe sabia que a última chance dele era o plano que ele vinha montando na cabeça por anos: a fuga. Era literalmente agora ou nunca. Imagina a cena, 31 de dezembro de 1968, véspera de Ano Novo. De repente, o barulho ensurdecedor de helicópteros americanos rasgando o céu da selva. Os guardas entram em pânico total, correndo para todo lado, e no meio daquele caos, daquela confusão, ali estava, a janela, a oportunidade que ele esperou por 5 longos anos. E ele não pensa 2 vezes. Dispara para um campo aberto, em puro desespero, ele pega o mosquiteiro branco que tinha e começa a agitar, tentando chamar atenção. Mas aí, o resgate quase vira tragédia. O pessoal do helicóptero pensa que ele é um inimigo e abre fogo. Por muito, muito pouco, ele não morre ali. Mas no último segundo, no momento de tirar o fôlego, eles percebem. É um americano, então finalmente o puxam para dentro, o puxam para a liberdade. Já dentro do helicóptero, as primeiras 2 palavras da sua nova vida foram um grito para o piloto. Go, go, vá, vá. Era isso. Acabou. Era o som da liberdade. Depois de 5 anos, 5 anos inteiros na Floresta das Sombras, James Nick Rowe estava, enfim, livre. Mas uma experiência como essa não te abandona, né? Ela o marcou para sempre. E a história dele, na verdade, estava longe de terminar. O seu legado estava só começando. A volta para casa foi algo de cinema. Ele foi recebido como um herói, claro, e ainda descobriu uma coisa incrível. Enquanto ele estava lá, listado como desaparecido em ação, ele tinha sido promovido, de tenente a major. O retorno dele foi um milagre, um sopro de esperança no meio de uma guerra tão dura. E o que ele fez com essa segunda chance? Ele transformou toda aquela dor, todo aquele sofrimento em um propósito. Ele pegou tudo o que aprendeu na pele e usou para criar o Programa de Treinamento de Sobrevivência do Exército, o SERE, um programa que existe até hoje e que com certeza já salvou incontáveis vidas. Ele continuou servindo até o fim. E foi justamente em serviço nas Filipinas em 1989 que o Coronel Rowe foi tragicamente assassinado por terroristas. Sabe aquela homenagem que o Rowe fez pro amigo, o Rock, sobre ser uma rocha, inabalável no dever, na honra, na lealdade? Pois é. Olhando para a vida dele, essa descrição serve perfeitamente para o próprio Nick Rowe. No fim das contas, ele também era uma rocha. E é por isso que essa história nos pega tanto. A sobrevivência do Nick Rowe contra absolutamente todas as chances nos obriga a parar e pensar. A jornada de pessoas como ele, como o Rock Versace, o que isso nos diz sobre a nossa própria força? Sobre a resiliência? Quais são, afinal, os verdadeiros limites do espírito humano?